A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos muito felizes por estarmos fazendo este curso online, Pastoreando o Pequeno Rebanho. Na primeira apostila, nós podemos então aprender sobre os propósitos do ministério infantil. É muito importante nós fundamentarmos toda a nossa ação pedagógica e a nossa intervenção com as crianças, buscando suprir ou buscando alcançar esses objetivos dentro do nosso ministério infantil. Eu sempre tenho dito que a grande dificuldade, o grande problema em muitos ministérios e muitos departamentos infantil é realmente não saber qual é o verdadeiro propósito da existência do mesmo. Mas que bom que nós então podemos aprender sobre esse assunto e até mesmo trocar ideias, sugestões. Eu agradeço a todos os comentários. E agora nós estamos então na segunda apostila, que tem como título Psicologia Infantil. Então a psicologia infantil é muito importante estudar e também é muito importante aplicar esse conhecimento no nosso ministério, até porque o nosso ministério é ministério infantil e é composto por crianças. Então, quando nós conhecemos as crianças, é muito mais fácil de alcançar o coração delas. Por isso que é importante, esta matéria. Quando nós conhecemos as crianças, então nós podemos também desenvolver um trabalho mais com excelência, um trabalho mais excelente. E nós pensamos assim na pergunta: como que podemos desenvolver um trabalho com excelência com as crianças sem conhecê-las? Como Deus formatou? Como é o processo de aprendizagem da criança? Como é que uma criança aprende? Como são as suas características congênitas? Quais são os problemas psicológicos, emocionais que as crianças enfrentam? Conhecendo a criança, você então poderá desenvolver melhor o seu trabalho. Infelizmente, tem muitos líderes que se envolvem no ministério infantil com uma motivação completamente errada. Às vezes porque ganhou um convite, às vezes porque está ali porque pediram, ou até mesmo cobraram. Mas a motivação correta fará com que você então faça as coisas de uma maneira correta. Por isso que é importante nós estarmos com a motivação e temos o comprometimento com a educação cristã. Temos o comprometimento com a palavra. Então o comprometimento ele é primordial e essencial em todos os líderes. Eu vejo muitos líderes envolvidos no ministério infantil. Envolvidos numa escala, envolvidos talvez numa festa, mas líderes comprometidos são poucos. Nós precisamos não de líderes envolvidos, nós precisamos de líderes realmente comprometidos. Então, é muito importante que o líder se comprometa com a palavra, com o conhecimento, com a educação cristã, porque isso vai fazer o quê? Isso vai facilitar a sua intervenção e também a prática do seu trabalho. Olha que interessante. Então, no ponto 2, eu falo sobre conhecendo a história da psicologia. Eu dou ali uma base da história, de como surgiu a psicologia, mas o mais importante é o ponto 3, que fala sobre o tema estudado, psicologia infantil, que é a área responsável para investigar e estudar as manifestações psíquicas da criança, até mesmo essas manifestações incluindo as características congênitas, físicas, linguísticas, emocionais, sociais e muitas outras coisas, que nós estaremos falando de uma forma mais detalhada no estudo. Então, o desenvolvimento da criança, nós entendemos que ela abrange diversos aspectos, o crescimento físico, as alterações psicológicas, as alterações emocionais e até mesmo a adaptação social. A criança, na verdade, ela está envolvida nesse projeto, ela está envolvida nesse processo. Então a criança é como se fosse essa folha aqui, uma folha branca, completamente branca, sem nenhuma mancha, sem nenhuma marcação. E é assim que as crianças chegam
né? E no seu desenvolvimento, o que vai acontecendo? Vai acontecendo, né, algumas coisas, né, que vão marcando esta criança. A criança, então, no processo de crescimento, vai, então, sendo marcada. Algumas, então, passam por situações muito mais difíceis, né, como esta folha aqui, ó. A depressão infantil, o abuso sexual, a pedofilia, né, e muitas outras questões. Agora você vai pegar essa folha, vai abrir essa folha e você vai observar que as marcas continuam e que é impossível você fazer com que esta folha fique igual outra vez. Assim são as crianças. Elas são marcadas. E tudo que acontece na infância marcará e ficará registrado por todos os anos da sua vida. Por isso que é importante eu, como líder, como pastor de crianças, entender que eu preciso marcar as minhas crianças de uma forma positiva. Que Deus possa te usar para marcar, deixar registros na vida da criança de forma positiva. E com certeza você estará tocando a próxima geração. Eu coloquei aqui na apostila alguns dos problemas tratados pela psicologia infantil. Então eu falei, né, déficit do rendimento escolar, transtornos de conduta, anorexia, bulimia, transtornos do mecanismos, né, e a depressão infantil. A depressão infantil tem sido uma doença que tem alcançado alta porcentagem, né, e a gente pode pensar, como depressão na infância, né, isso realmente está acontecendo. As crianças deprimidas não podem rir, né, e uma criança que não ri nem pode brincar, né, e nem brigar, às vezes, está o quê? Está enferma. Então é muito importante, né, que nós possamos entender e compreender essas crianças. As crianças deprimidas são tímidas, fogem das companhias dos demais, não jogam, não brincam, não têm confiança em si mesma, né, e pode levar até mesmo ao suicídio. Por isso que nós, como líderes de criança, pastores do pequeno rebanho, precisamos estar sensíveis a todos esses problemas e compreender que muitas vezes nós somos a boca de Deus, somos as mãos de Deus a favor desse nosso pequeno rebanho. Eu espero que você não fique somente aqui na apostila, mas que você possa desenvolver o seu estudo e se aprofundar, que é um estudo muito importante. No ponto 4, eu falo da psicologia do desenvolvimento, que seria o quê? Uma área da psicologia que constitui pelo estudo de como as coisas mudam, né? E as características dessas mudanças. Na Idade Média, né, as pessoas pensavam que as crianças eram o quê? Eram adultos miniatura. Hoje nós já temos entendimento que não, que a criança é um ser singular, particular, com características, e é um ser que está em crescimento. Por isso, né, as faixas etárias com as suas particularidades completamente diferentes uma das outras. Nós estamos trabalhando com esse ministério e esse universo maravilhoso, que é o universo infantil, que vai do 0 até os 11 anos de idade. E que nós possamos, então, entender que esse desenvolvimento ele é muito importante, né? Então nós entendemos que a criança realmente é um ser singular, né? E que a criança, como todo ser humano, é um sujeito social, é um sujeito histórico, faz parte de uma organização familiar, que ela está inserida numa sociedade, que está determinada através de uma cultura e de um momento histórico. Então a criança existe e tem a sua história e deve ser respeitada. Na apostila eu vou falando também sobre as características do desenvolvimento da criança e a importância de nós termos um currículo pedagógico que vá de encontro a essas necessidades. O grande desafio para a maioria dos professores é que nós estamos trabalhando em salas homogêneas, salas misturadas, de diversas idades. Então é importante que você precisa compreender, se você está diante dessa realidade, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar capacidade, Deus vai te encher de sabedoria, de conhecimento, e você vai poder trabalhar com as suas crianças, mesmo estando no ambiente desta maneira. Mas é muito importante nós entendermos que
devemos ter o quê? Uma metodologia, um currículo que possa suprir a necessidade psicológica, a necessidade congênita, a necessidade até mesmo da própria aprendizagem da criança diante da sua faixa etária. Então eu trago aqui crianças de 0 a 2 anos, eu trago as crianças de 2 a 7 anos, eu vou fazendo então uma base dessas ideias e depois eu trago as características do crescimento e do desenvolvimento e as orientações que você pode fazer em cada faixa etária, E depois, no ponto 6, eu vou trazer atividades que podem ser desenvolvidas em cada faixa etária na sua sala de aula. Com certeza, vai ser algo muito importante e que você vai poder aplicar no seu ministério, Então que Deus possa abençoar a sua vida hoje e sempre, que você possa ser canal de bênção através do seu ministério, que você possa entender e compreender a criança da maneira como ela é. Tem alguns professores que dizem assim: as crianças são hiperativas, as crianças não prestam atenção, as crianças não se concentram, as crianças fazem barulho. Entendam, criança é criança e deve ser tratada como tal. Claro que você deve gerar e promover responsabilidade, respeito, uma aula em que as crianças possam compreender o conteúdo. Mas não queira que a sua sala de aula seja um completo silêncio, porque daí você não estaria no lugar correto. Lugar de silêncio é no hospital. Se você está trabalhando com criança, você deve entender que a criança questiona, que a criança pergunta, que a criança levanta a mão, que a criança interrompe, que a criança realmente deseja se expressar. Quando você conhece a criança, com certeza você vai desenvolver melhor o seu trabalho. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, e até a próxima semana, que nós estaremos tratando um próximo assunto do nosso curso online.